noite, amados, graça e paz, amém? Você pode ir sentando aí no seu lugar. Pessoal do louvor, eu vou querer que fique aí acho que o violão aí, né, tá bom? Ajudando aí, daqui a pouco eu chamo o pessoal pra gente já ir pro momento de oração, amém? Hoje é uma quinta-feira, não é isso? Então nós sabemos, nós temos uma breve palavra e logo depois nós vamos estar orando, amém? E queria compartilhar algo com vocês essa noite, amados. Como eu disse, é uma breve palavra, mas eu acredito que será uma importante palavra, amém? Porque a palavra não é minha, a palavra não é nossa, dos pastores ou dos ministros, mas pregamos aqui o que a palavra de Deus diz, amém? E precisamos estar sempre dispostos a compartilhar com a igreja, né, com os irmãos, aquilo que Deus inclina no nosso coração para compartilhar, amém? Precisamos ser obedientes àquilo que Deus tem para nós, amém? Então eu queria falar um pouquinho, amados, hoje é quinta-feira, e algo que o Espírito estava tratando comigo hoje durante o dia, é que quando a gente fala de quinta-feira, quando a gente fala de fogo, a gente fala de estar avivado, amém? A gente fala de estar queimando, ardendo por Cristo, a gente fala, amados, de sermos um com a palavra de Deus, amém? Mas algo que o Espírito Santo tratou comigo hoje durante o dia foi o seguinte, é que não existe fogo aonde não há arrependimento. Não existe unção, não existe poder aonde há falta de arrependimento, amém? E o Espírito Santo estava tratando comigo, porque muitas vezes, amado, nós pregamos aqui, as nossas palavras, como eu disse, elas são direcionadas por Deus, mas muitas vezes nós deixamos de falar sobre algumas coisas, e o Espírito Santo, a gente está falando de um tempo de expansão, um tempo de crescimento, amém? E em um momento, amados, de crescimento, de expansão, tudo aquilo que precisa ser melhorado, ou tudo aquilo que avança, muitas vezes é preciso fazer um reparo, amém? Se eu não me engano, então, começaram aqui a reforma, a construção do viaduto, não é isso? Não é isso aqui em Juazeiro? Está correto? Mas o interessante, amados, o viaduto ele vai trazer melhoria, vai ser algo bom para a cidade? Vai, né? Vai melhorar o trânsito, o fluxo, né? Vai ser melhor. Mas antes de trazer essa melhoria, né? Antes de avançar nesse sentido, é necessário ter um certo transtorno, né? Eles cercaram, né? Colocaram os tapumes ali, está tendo uma dificuldade agora para passar, e vai estar começando as obras, e vai ser aquela quebradeira, não vai ficar muito bonito não, vai ficar feio o negócio, mas é preciso para se trazer um crescimento, para se trazer uma melhora. Você está entendendo o que eu quero dizer, amados? Na nossa vida, amados, é a mesma coisa. A Bíblia, amados, a palavra de Deus para nós, ela é como um espelho, e olhando para ela, nós vamos ver como nós estamos. Na realidade, a palavra vai nos mostrar como nós estamos. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: nós poderíamos evitar muitas correções, muitos puxões de orelha, se a gente olhasse para a palavra e obedecesse aos comandos que ela dá para nós. Porque muitas vezes nós nos colocamos de frente à palavra e ela nos mostra como estamos, e nós mesmos, não ninguém, mas a gente mesmo vê que tem algo errado, que algo precisa ser consertado, amém? E isso que eu estou falando para vocês, Deus falou primeiro para mim, amém? Essa palavra não é uma palavra de correção, no sentido de que as pessoas ou as ovelhas da igreja precisam fazer isso porque eu já faço. Você está entendendo, gente? É uma palavra de correção que veio para mim, e o Espírito Santo me levou a trazer até a igreja. Por quê? Porque é algo que todos nós precisamos, amém? Pastores, mestres, ministros, apóstolos, profetas, evangelistas precisam estar debaixo da mesma direção da palavra de Deus, amém? É como diz aquele ditado, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco também. É a mesma coisa, amém, amados? Então essa palavra, amados, é para que a gente possa
realmente colocar algumas coisas no lugar. Porque nós somos um povo da fé, somos um povo que declaramos, né? Somos um povo que entendemos quem nós somos, quais são os nossos direitos em Cristo Jesus, sabemos o que Deus fez por nós, o que Ele continua fazendo, e isso é maravilhoso. Mas precisamos também, amados, ser um povo que entende que o arrependimento é algo que não parou quando você se converteu. Nós vivíamos uma vida de pecado, uma vida sem regra, uma vida onde não temíamos a Deus, uma vida onde nós não tínhamos vergonha de mentir, de adulterar, de se prostituir, de usar drogas, de se embriagar. Nós éramos pecadores. E sim, nós entendemos em um momento, porque fomos constrangidos pela palavra, pelo amor de Deus, e por saber que nós mesmos não poderíamos colocar a nossa vida no eixo, e nós optamos por Cristo, e nós nos arrependemos dessa vida de pecado. Mas nós precisamos entender, amados, que no decorrer da nossa caminhada cristã nós vamos deslizar. Existe uma diferença do pecador para o cristão. E qual é a diferença? É que o pecador, ele vive na prática do pecado, e o cristão, ele pode vir a pecar. Você entende isso? É uma diferença. O pecador, ele tem prazer em pecar, ele tem prazer em mentir. Ele conta uma mentira já pensando na próxima que ele vai contar, e depois ele já está arquitetando uma para poder desfazer aquela primeira que ele fez. Você está entendendo? E isso não tem peso para ele. Mas para nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que nascemos de novo, amados, toda vida que nós deslizamos ou saímos da linha é mais complicado. Por quê? Porque diante de Deus, amados, nós como cristãos, como novas criaturas, estamos como se estivéssemos nus diante de Deus. Não há nada que a gente possa esconder de Deus. Na presença de Deus, amados, tudo pode ser visto. E isso traz para nós um senso de conserto, um senso de arrependimento. E sem esse arrependimento, não há o fire. A unção e o poder de Deus, amados, não vem sobre qualquer coisa, de qualquer jeito. É necessário um conserto. Mas pastor, isso é complicado? De maneira alguma. Isso era mais complicado quando a gente vivia como pecador. Mas agora é mais fácil. Então isso não é uma palavra que você se entristeça, porque agora é mais fácil do que antes. Antes era mais difícil, era mais complicado, mas uma vez que nós já abandonamos aquela vida e agora vivemos uma nova vida em Deus, amados, agora é mais fácil, é mais simples. Mas é necessário que a gente faça isso, porque às vezes nós esquecemos. Achamos que o fato de virmos para a igreja todos os cultos, de servirmos no louvor, no diaconato, aqui como pastores, no departamento infantil, de trabalhar na igreja, isso é o suficiente, e Deus vai derramar a bênção dele, e o fogo vai cair. Mas muitas vezes nós tem alguma área na nossa vida que precisa ser consertada, que precisa ser arrependida, para que a unção, para que o poder de Deus possa fluir. Amém? Você está feliz ainda? Aleluia! Lá no Salmo 130, eu queria que você abrisse lá. Hoje, amados, eu queria que a gente, quando terminasse essa palavra, a gente fosse para um momento de oração, e esse momento de oração fosse exatamente isso. Em vez de hoje você agradecer, em vez de hoje você pedir alguma coisa, a nossa oração hoje, amados, eu queria que fosse direcionada para esse quebrantamento, para esse arrependimento. Senhor, como eu disse, amados, muitas vezes na nossa vida, nós erramos como cristãos, e às vezes a gente nem, por não viver numa prática de pecado, mas a gente precisa, sabe, fazer durante eu não sei como é a sua vida, o seu devocional com Deus, o seu relacionamento com Deus, mas é bom que durante o dia, durante a semana, sei lá, no seu relacionamento com Deus, você de vez em quando pede perdão a Deus. Pai, me perdoa, Pai, por alguma coisa, eu posso ter falhado, eu posso ter errado,
vai ter aquelas coisas que você sabe, às vezes uma mentira no trabalho que você precisou contar, ou né, alguma besteirinha, ou no trânsito mesmo. No trânsito, meu Deus, quem nunca peca no trânsito? Misericórdia, Senhor. O trânsito, amados, é uma tentação para você pecar. É verdade, olha. Verdade. Mas é no trânsito que você tem que frutificar o domínio próprio. É ali, é naquela hora. Amém? Mas nós estamos sujeitos a isso e podemos vir a pecar. Amém? Às vezes a gente não chama um palavrão com o irmão, mas chama de fariseu, né? Para não dizer outro nome, né? Olha uma irmã ou uma mulher que deu uma trancada em você, Jezabel, né? Não está a dizer outra coisa, mas, né? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Amém? E o Salmo 130, mas eu vou ler aqui na versão NTLH, vai dizer o seguinte: ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero, ou em algumas versões escuridão, ou trevas. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Olha só que interessante. Senhor, olha para mim, Pai, me ouve na hora da angústia. Eu sei que se eu estivesse fazendo aí uma lista de cada pecado meu, de cada erro, eu não me salvaria, não teria jeito para mim. Aí ele vai dizer: mas tu nos perdoa, e por isso nós te tememos, ou nós te amamos, ou nós te honramos, ou nós te obedecemos. Aqui, amados, é um salmo, era alguém que vivia na antiga aliança. Mas mesmo vivendo na antiga aliança, ou seja, sem ser no tempo da graça ainda, esse relacionamento com uma presença diante de Deus, uma presença, digamos assim, temporária, que era através de uma arca, não era através de algo físico. Mas o salmista, ele tinha o total discernimento de quem era Deus e de que Deus não estava olhando para a quantidade de pecado dele. E o fato de Deus não levar em conta ou perdoar todos esses pecados era o que fazia o salmista aqui amar a Deus, honrar a Deus. O perdão de Deus, a misericórdia de Deus fazia com que o salmista dissesse: esse é o meu Deus, é Ele que eu temo, é Ele que eu obedeço, porque Ele me perdoa os pecados. Aí ele vai dizer: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Eu aguardo pelo Senhor. Tem algum vigilante aqui? Tem, né? Pronto. Geralmente, quando você trabalha, né, à noite, nessa escala da madrugada, né? A madrugada, eu nunca trabalhei de vigilante, né? Mas eu acredito que quem trabalha na madrugada de vigilante não vê a hora do dia amanhecer. A solidão, o silêncio, o cansaço, a vontade de fraquejar, né, de dormir, tirar um cochilo. Tem os vigilantes e tem os dormilantes, né? Mas eu estou falando dos vigilantes, amém? Os dormilantes é aqueles que dormem no serviço, né? É pago para ficar acordado, mas fica dormindo. Estou falando dos vigilantes. E aqui o salmista está dizendo: olha, eu anseio tanto a sua presença como um vigilante, que anseia pelo raiar do sol, pelo dia amanhecer, para que ele possa ser liberado, possa ir para casa. Aí ele vai dizer: povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. E ele sempre está disposto a salvar. Isso aqui, amados, vem, como eu disse, de alguém que vivia na antiga aliança. E ele já tinha esse discernimento. Deus
está sempre disposto a salvar. Deus não está sempre disposto a castigar. Deus não está sempre disposto a lançar os nossos pecados no nosso rosto, não. O salmista está dizendo que Deus, ele sempre está disposto para salvar. Existe uma predisposição em Deus para o perdão, para a salvação, para o livramento, para a libertação. Não existe uma predisposição em Deus para julgar, para punir, para castigar, para quebrar as pernas, para trazer no anzol. Não existe uma predisposição para isso, porque a predisposição de Deus é amar e não condenar. A Bíblia diz, amados, que quanto mais pecado, não é menos amor. Quanto mais pecado, mais amor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que a gente precisa entender, amados, é que o arrependimento é algo essencial para obter salvação, para obter perdão. Quando nós nos arrependemos, amados, nós estamos assumindo diante de Deus que realmente nós falhamos, que nós somos falhos. E que dependemos da graça e do perdão dele para continuarmos. E Deus, ele se alegra com isso. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, embora tenha pecado, tenha falhado, mas Davi, ele era um homem rápido para entender que errou com Deus, que pecou. E quando ele entendia, ou quando ele era confrontado, Davi não vinha com desculpas, porque Davi tinha a perfeita, como é que eu posso dizer assim? Ele tinha uma clareza sobre estar diante de Deus, sobre estar na presença de Deus. Dentro dos Salmos nós vamos encontrar passagens que vão dizer: aonde eu estou, Pai, o Senhor está. Se eu estiver no abismo, o Senhor está lá. Se eu estiver na montanha, o Senhor está lá. Ou seja, não há lugar onde eu possa me esconder da sua presença. E Davi tinha certeza disso. E quando Deus dizia: Davi, você pecou, ele disse: pequei, Senhor. Assumo o meu erro, mas eu me arrependo completamente. Eu não sei se você já observou, mas Davi cometeu alguns pecados. Mas que eu me lembre, Davi não voltou. Nunca cometeu o mesmo pecado, nunca cometeu o mesmo pecado mais de uma vez. Isso demonstra que havia um arrependimento sincero. Não era um arrependimento fajuto. Eu vou me arrepender, Deus me perdoar e eu volto a fazer. Não. Ele se arrependia e ele não voltava mais a praticar aquilo. Por isso que era segundo o coração de Deus. Arrependimento, graça. Arrependimento, favor. Arrependimento, salvação. Arrependimento, libertação. Arrependimento, cura. Arrependimento, paz. Arrependimento, conserto. Expansão, crescimento, avanço, prosperidade. Um coração, amados, que tem essa inclinação de se arrepender. Mas pastor, o senhor está falando de alguém que vivia na antiga aliança, o senhor está falando para crentes aqui. Mas nós vamos, amados, como eu disse, deslizar, e nós precisamos, e tem muito crente, infelizmente, com o coração duro diante de Deus. Depois de convertido, o cabo acha de endurecer o coração para o lado de Deus. Deus fala com ele, ele não se corrige, ele não dá meia volta, e depois quer o fogo, o poder, a unção, as bênçãos. Mas não é assim que funciona, amém? Lá em Romanos, no capítulo 7, eu queria que você abrisse lá, nós vamos ler esse trecho aqui. Quero ler rapidinho com você, para que você possa entender, amados, que sim, nós estamos sujeitos a pecar. Nós vamos ver aqui em Romanos que hoje a lei do pecado não tem força sobre nós, amém? Mas que nós temos uma carne.
que nós temos uma carne, um espírito, e nós temos uma alma. O espírito, ele foi salvo, foi recriado, foi reconectado com Deus. A nossa alma, ela está em transformação, em renovação, mas a nossa carne, ela não vai ter jeito enquanto estiver aqui. Então nós vamos, mesmo como cristãos, mesmo como crentes, vamos ter que lidar nossa vida com essa guerra, com essa batalha espiritual. Mas Paulo, a partir do 7, capítulo 7, versículo 16, vai dizer assim: se faço o que não quero, isso prova que a lei em si é boa. Eu estou lendo aqui na LBV, se ficar para vocês acompanhar, só escuta, tá bom? Se faço o que não quero, isso prova que a lei em si é boa. Nesse caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. Ele está falando da força do pecado que opera no corpo dele, amém? Amém, gente? Amém. Vocês estão acordados aí? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, a carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer. Quando quero fazer o bem, não faço, e o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. É o pecado que ainda está dentro de mim. Quando quero fazer o bem, faço inevitavelmente o que é mal. Quanto à minha nova natureza, o espírito recriado, eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, que está em guerra com a minha mente, a alma, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. O corpo que ainda não foi salvo, será salvo, amém? 24. Que situação terrível esta em que me encontro. Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Quem me levará dessa carne pecaminosa? 25. Mas, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. Mas na mente ele já sabe, eu sirvo a lei de Deus, eu sirvo a palavra de Deus. Aí vem para o capítulo 8, versículo 1, tão conhecido, que ele diz: olha, portanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo. Portanto, o poder do Espírito e doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Jesus, livrou-me da lei, do pecado e da morte. Aí ele vai dizer: não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los. Ele está falando da lei. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Mas eu não sei você, mas isso aqui estraçalha qualquer força que tenha dentro de nós. O versículo 4 diz: assim, agora podemos obedecer às leis divinas, se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Nós ainda estamos desse corpo. Então essa velha natureza ainda está aqui. Só que Paulo está dizendo que agora nós podemos obedecer às leis de Deus. Porque a lei do pecado e da morte foi vencida no corpo de Cristo. Então eu não posso aceitar mais o mesmo poder no meu corpo. Hoje eu tenho condições de dominar isso, de sujeitar o meu corpo. Aí ele vai dizer, versículo 5: aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle da sua natureza pecaminosa
não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controladas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Aleluia. Por que eu falei tudo isso? Porque eu comecei falando de arrependimento. E como eu disse, muitas vezes na nossa vida diária como cristão, vindo para a igreja, louvando, servindo, trabalhando, às vezes a gente ignora um pouco essa parte. Mas hoje à noite é uma noite de ajuste. Amém? De correção, para que a gente possa continuar crescendo. Muitas vezes um prédio, mesmo já construído, ele passa por consertos, por manutenções. Para quê? Com qual o propósito? Para que ele não caia, para que ele não desabe, para que vidas não se percam, para que tudo possa continuar fluindo. Então, de vez em quando, amados, é bom que a gente pare um pouquinho para esses reparos, para que a gente não caia, para que tudo continue dando certo. É preciso de reparo. Tudo, mas nessa vida é preciso de reparo. Se você tem um carro, é necessário uma manutenção. Se você tem uma moto, se você tem uma casa, tudo precisa de manutenção. Se você tem um corpo, precisa de manutenção. Amém? Na nossa vida espiritual não é diferente. Precisa de um momento de reparo. Não, peraí, vou parar um pouquinho. Vou parar aqui um pouquinho. Para poder... E aí quando a gente para esse momento, amados, e retorna, aí a unção, aí o fogo de Deus, aí o poder, vai fluir e vai ser maravilhoso. Amém? Para a gente finalizar, eu queria ler com você 1 João capítulo 1, para a gente já ir finalizando. Aleluia. Eu vou pedir para que uma parte do louvor suba para fazer só um instrumental, tá bom? Por enquanto vocês não vão cantar. Nós vamos orar e nós temos um mau costume de muitas vezes, quando o louvor está aqui, quando a gente escuta alguma coisa, em vez de orar, a gente acompanha. A gente termina cantando em vez de orar. Então vou pedir só para que o instrumental faça aqui essa parte, a gente vai estar orando. Mas lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10, vai dizer algo maravilhoso. João estava escrevendo uma carta para os ímpios, não é isso? Essa carta de João era para os ímpios? Era para quem? Para a igreja. Então veja, João está escrevendo uma carta para a igreja. E olha o que é que João vai dizer à igreja, ou seja, aos crentes. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Versículo 9: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se alegamos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas se a gente for lá para João, 1 João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, tem algo extraordinário também. Olha o que é que João vai dizer. Ele falou, né, que sim, nós pecamos ainda. E precisamos confessar, precisamos nos arrepender desses pecados. Aí ele vai dizer assim, ó: meus filhinhos, falando para crente ainda, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Essas coisas que eu escrevo para vocês é para que vocês não pequem. Mas ele continua e diz assim: mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês.
diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada a Deus completamente. Então João está dizendo aqui, amados, sim, há a possibilidade da gente pecar. Ele escreve para que a gente não peque. Olha, o bom é que vocês não pequem. Essas coisas eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Mas se porventura, se por acaso vocês errarem ou pecarem, não se condenem, não se escondam, não se excluam da igreja, não fique em casa, não fique sozinho. Por quê? Porque se você confessa, se você se arrepende, nós temos um advogado bom, fiel e justo. E esse advogado nos defende diante de Deus. Na verdade, foi este advogado que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Então, não fique triste, não se abata, não se isole. Pecou? Peça perdão. Existem algumas pessoas que têm um entendimento errado concernente à ceia do Senhor. Existem algumas pessoas que entendem que se você tiver pecado, você não pode ceiar. E ele tira o membro da comunhão. Gente, o microfone está estourando aí? Pessoal da... Está em pecado? Pecou? Pequei. Não, então você não pode ceiar não. Como assim? Porque aquilo que a gente vê, amado Jesus, pregar é totalmente diferente disso. Certa vez uma mulher chegou, se derramou aos pés de Jesus e chorava nos pés dele e enxugava com os cabelos dela os pés de Jesus. Uma mulher cheia de pecado, uma mulher que vivia uma vida degradada. E Jesus estava na casa de um cara que aparentemente vivia uma vida correta, que tinha um status. E aquele homem, enquanto aquela mulher fazia isso, pensava, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela fazer isso. Jesus, entendendo o intuito do coração dele, Jesus disse, engraçado você. Cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar meus pés. Ou seja, você não lavou meus pés. E essa mulher, desde o momento que chegou, ela lava os meus pés com suas lágrimas. Interessante que, quando eu cheguei na sua casa, você não me saudou com ósculos santos, que era um costume que os judeus tinham, não sei se tem ainda hoje, mas de beijar a face do homem mesmo. Jesus disse, quando eu cheguei, você não me beijou. Mas essa mulher, desde o momento que chegou, ela não para de beijar os meus pés. Resumo da ópera, para a gente poder orar. A mais pecadora era a mais arrependida. E foi a que mais recebeu perdão. Enquanto o outro que pensava que estava, só o fato dele pensar isso ou falar isso, já era um pecado, já era algo errado. Então, o que é que eu quero que você entenda, amados? Quando a gente erra, quando a gente falha, pode ser um pensamento. A nossa atitude, principalmente como cristão, não é se isolar, não é cair em uma depressão porque errou. Por quê? Porque Deus nos ama tanto, amados, que Deus está dizendo, olha, você pode até errar, mas mesmo que você erre, eu lhe amo, você é meu filho. As minhas filhas, quando elas erram, quando elas fazem algo que é errado, eu amo elas. Eu posso até, como um pai natural, trazer uma punição, um castigo, uma lição de moral, vamos dizer assim. Mas o meu desejo, o que está no meu coração, não é a vontade de punir, é o amor, é o cuidado. Na verdade, essa minha punição é um reflexo do meu amor por elas. Porque é um cuidado que eu estou tendo para que aquilo não aconteça, porque eu sei que se aquilo se repetir, ou ficar se repetindo, vai dar problema. E aí as pessoas fazem isso. O mais interessante é que a palavra de Deus vai mostrar que na ceia, se você tem pecado, você não deixa de ceiar. Olha só o que é que diz. Eu vou ler aqui em 3 versões diferentes. Portanto, que cada um examine a sua consciência e faça o quê? Você lembra o que diz?
e então coma do pão e beba do cálice. Não é examine se você tem pecado, se você tiver, se isole e você não ceia. Não, examine. Pecou, está em pecado, pede perdão. E coma, participe, tenha comunhão. Faça parte da mesa. Em outra versão diz que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Mas cada um prove-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Se errar, se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que nos ama, que nos perdoa. Amém? Fica de pé. Aleluia. Eu espero que essa noite você tenha entendido aquilo que o Espírito tratou no meu coração. Essa é uma noite de ajuste. Se porventura você tiver pecado, cometido algum pecado, eu não sei da sua vida, mas examine-se. É uma noite para que você se examine. Fecha teus olhos aí no teu lugar, se ajoelha, fica sentado, fica em pé, não sei. Mas se examina esse momento aí, pede perdão a Deus. Diz: Pai, me perdoe, Pai. Me perdoa, Senhor, porque eu sou falho, Pai. Mas obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que está dentro de mim, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és o meu Pai, eu sei que o Senhor me ama. Obrigado pelo Teu infinito amor, Pai. Obrigado, Pai, porque eu sei, Pai, que o Senhor me perdoa. Me ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, a fazer o que é correto. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá discernimento de espírito, para que possamos compreender a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, nos livra do mal, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus longânimo. Obrigado pela Tua paciência, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Senhor. Faz a tua oração, meu querido, aí. Faz a tua oração particular com Deus. Não saia essa noite daqui sem pedir perdão, sem se arrepender, sem se reconciliar com o seu Pai. Não deixa que o diabo te acuse com o pecado, porque nós acabamos de ler que para nós, amados, que nascemos de novo, para os filhos não há condenação. O sangue de Cristo lavou os nossos pecados. Cristo perdoou os nossos pecados, os nossos erros. E Ele fez isso, amados, enquanto ainda éramos inimigos de Deus. Imagine o que Ele pode fazer agora por mim e por você. Como filhos amados, como geração eleita, como sacerdócio real, como as meninas dos olhos dele. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor.